Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de integração de bases de dados agrícolas, da especialização em inteligência artificial aplicada ao agronegócio. E hoje eu quero falar com vocês sobre tipos de dados na agricultura. Tá? Então, uma visão geral das variáveis, as possibilidades de obtenção de dados que nós temos na agricultura. Né? Também abordar uma questão sobre os formatos que são trabalhados, né, dentro com esses dados, como eles podem ser representados. Nós temos então diferentes tipos de formatos e tipo de arquivos a ser trabalhados. Então, de certa forma, a nossa aula vai abordar sobre esse aspecto dos tipos de dados. Muito bem, a agricultura moderna está cada vez mais baseada em dados. Né? Então, nós temos uma evolução da tecnologia que é aplicada na agricultura, e isso nós vimos diferentes fases, né? Então, desde a parte da fase da mecanização agrícola, né, que tem ajudado no desenvolvimento, nas operações a campo, né, o melhoramento de espécies, o uso adequado de insumos, né, então tudo isso foi melhorando com o tempo, né? Então, a ideia na agricultura moderna é utilizar cada vez mais os dados para a tomada de decisão, né? Então, essa tomada de decisão para poder ser feita de forma mais assertiva, né? Então, diminuindo desperdício, e o objetivo para o agricultor é sempre, além de evitar os desperdícios, pensando na melhoria, no aumento da produtividade, né? Então, isso é uma das expectativas. E esse tipo de dados, eles podem vir de diferentes, ser integrados, né, ser trabalhados com diferentes tipos, né? Então, dados que vêm do campo, da produtividade, dados que são oriundos aí do solo, né, de análises que são feitas no solo, dados de clima, né? Então, ao decorrer do tempo, né, sobre o desenvolvimento da cultura. Então, eles podem ser utilizados para tomar decisão, e essa decisão de forma integrada, né? Então, além de dados, por exemplo, de mercado, né? Então, para saber sobre previsões, sobre uma melhor tomada de decisão, melhores períodos para venda, né? Insights sobre o mercado, e a possibilidade de trabalhar, então, tanto na aquisição antecipada dos insumos, na venda. Então, são fontes úteis para que o agricultor possa tomar a decisão. Então, a questão também da produção desses dados, a origem desses dados, né, eles podem vir de estações meteorológicas, né? Então, tem fontes diferentes aí que produzem, né? Então, nós vimos em disciplinas sobre geoprocessamento e sensoriamento remoto, né, que os satélites, os vantes, acoplados com câmeras, né, que podem tirar fotografias em diferentes bandas, são fontes para a produção de dados que podem ser analisados e usados aí, então, na tomada de decisão. Além de muitos outros, os registros de colheita, né, aquilo que é produzido pelos monitores de colheita, o uso de sensores específicos no campo, né, então são fontes para essa tomada de decisão. Então, logo mais eu vou falar então sobre essas fontes de dados. Então, o objetivo, né, sempre pensando aqui, é na otimização do manejo na agricultura, né? Então, para evitar desperdícios e aumentar, né, a produtividade naquela propriedade, naquele talhão que está sendo manejado, né? Então, isso já é um pouco da filosofia da agricultura de precisão, né, que busca analisar a variabilidade, né, da área que está sendo manejada, para considerar que a produtividade ela pode ser variável em função do espaço, né? Então, regiões podem produzir mais e regiões podem produzir menos, né? E esse aspecto, além de espacial, nós podemos ter uma variabilidade no tempo, né? Então, temporal, que vai ser de uma safra para outra, pode haver essa variabilidade, né? Então, a produtividade ela pode ser influenciada por diversos fatores, né? Então, os fatores que são relacionados ao solo, né? Então, isso envolve a nutrição adequada da planta. Então, os fatores, né, se considerarmos aí as variáveis de solo, a parte de atributos químicos, né, então eles também se comportam de forma variável no solo. Tá? Então, essas questões também podem ser manejadas de forma diferenciadas para que tenha como resultado, né, uma melhora na produtividade lá na frente, né? Então, são ações que são tomadas de forma diferenciada, né, para que tenha um resultado melhor lá na frente, né? Então, o intuito de trabalhar de forma variável,
né, considerando os fatores de forma variável, é para que tenha uma resposta lá o mais homogênea possível, né? Então, puxando para melhor. Então, essa é a tendência. Falando um pouco agora sobre variáveis, tá? Então, nós temos aqui algumas variáveis que vamos trabalhar. Eu quero falar sobre alguns tipos dessas variáveis que são encontradas e que podem ser trabalhadas na agricultura. Então, a primeira delas, né, são os dados climáticos, né? Então, os dados climáticos que podem ter um conjunto de variáveis. Então, o que eles são? São informações aí sobre o clima, sobre o tempo na região de produção, a região de interesse, né? Então, se você vai trabalhar de forma integrada, nós vamos ter que trabalhar com esses dados próximos à região de interesse. E algumas variáveis envolvidas, né, nesse conjunto de dados climáticos, nós temos a temperatura, a precipitação, radiação solar, velocidade e direção do vento, a umidade relativa do ar, né? Então, entre outras aí que podem ser trabalhados, coletados com sensores, né? E alguns usos dos dados climáticos para trabalhar com a questão de planejamento de plantio, né? Então, o agricultor poder tomar essa decisão de plantio no momento certo, considerando uma previsão, né, por exemplo, de chuva para os próximos dias, ou analisar uma questão de séries históricas, séries temporais, né? Qual o melhor mês, qual o melhor período do mês ou do ano ali, que é o mais adequado para iniciar a semeadura, né? Será que devo esperar um pouco mais? Cruzar esses dados também de clima, de chuva, da temperatura, né, com dados de produtividade, né, de anos, ou analisar qual o mês tem melhor rendimento, né, que iniciar o plantio vou ter melhor rendimento, ou associar também com a variedade da cultura, né, da semente que está sendo semeada. Então, há uma série de análises que podem ser tomadas para planejar o plantio. Então, a questão também de planejamento, previsão de pragas, né? Então, em virtude do comportamento, né, do tempo, será que a possibilidade de surgimento de pragas, de um aumento de população de planta daninha, surgimento de fungos, né? Então, são situações que podem ser observadas. Também questão de irrigação, né? Quem trabalha com irrigação na agricultura pode também tomar decisão, né? Prever situações para irrigar a sua plantação. Então, de forma que não espere a planta ter uma resposta de estresse hídrico, né, para daí tomar uma decisão. Então, de forma antecipada, poder agir. Muito bem, dados climáticos, como eles são obtidos? Nós temos a possibilidade de obter a partir de estações meteorológicas, né? Então, uma das possibilidades, né? Então, instalada no campo, ou estações regionais que vão coletar esses dados que comentei anteriormente, né? E na propriedade que está próxima a essa estação, ter conhecimento desses dados. Então, um exemplo aí é uma estação que foi adquirida, né? Instalada numa propriedade que vai medir a chuva, a temperatura, a vento, a umidade, né? Então, você pode colocar um determinado tempo para ficar coletando, né? Então, a cada 10 minutos, cada meia hora, de hora em hora. Então, situações que podem ser configuradas nesse tipo de equipamento, né? E esses dados são transferidos para uma plataforma, um servidor, né? Então, utilizando aí os meios de comunicação, né? De repente pela operadora, usando um chip de telefonia, né? Transmissão de dados, rede de dados, via internet, né? Ou também na propriedade, utilizando um Wi-Fi. Então, há mecanismos que podem ser utilizados para isso. Então, com esses dados sendo transferidos aí para a plataforma, né, dessa estação, podem ser depois consultados via o painel web, via aplicativo, né? Então, conforme o fabricante disponibilizar, né? Então, isso pode variar, ou ter acesso aos dois, né? Exportar, talvez, esses dados. Então, há diversas situações que podem ser aplicadas. Então, esse aqui é um exemplo de uma estação, né? Então, meteorológica aqui da ONSET EBM H21-300, né? Então, esse aqui é uma estação que, né, tem seus sensores para coletar aqui a temperatura, umidade relativa do ar, direção do vento, velocidade do vento e a precipitação, tá? Então, no mercado vamos encontrar diferentes opções, né, de estações. Outra situação, né, para coleta de dados climáticos, nós temos plataformas públicas, né, que disponibilizam dados históricos, dados de regiões,
E essas plataformas elas podem ter estações espalhadas aí em diferentes pontos no Brasil. Então, se eu não tenho uma estação na minha propriedade agrícola, não tenho aqui na região, nos vizinhos, então de repente na cidade tem alguma cidade próxima. Então é uma forma também de obter dados regionais para que possam ser considerados em algum tipo de análise, né? Então aqui nós temos coloquei 3 aqui de exemplos, né? Tem INET, né? Então essa aqui, o INET, ele tem uma rede com mais de 700 estações automáticas, né? Então essas estações elas enviam dados em tempo real para Brasília, onde são processados, né? E depois de processados, disponibilizados na plataforma, nós podemos, né? Então o produtor, o pesquisador, então quem tiver interesse pode baixar essas séries históricas, né? De chuva, temperatura, né? Outros dados climáticos que disponibilizam, baixar do site, né? Então, outra plataforma, tem aqui, por exemplo, a HidroWeb, né, que vai trabalhar com a parte de níveis de rios, de vazão, são dados hidrológicos, né, então, que podem ser coletados, né, podem ser utilizados, baixados e trabalhados aí para quem tiver interesse, né. Outra estação, outra base, né, outra plataforma é o CPTEC do INPE, que também disponibiliza, né, previsão numérica aí de tempo. Então, fica aqui a dica de algumas plataformas públicas que disponibilizam esse tipo de dados para trabalho. Nós temos outra situação de coleta de dados climáticos, que pode ser obtidos a partir de sensores IoT, né? Então, sensores IoT que estão distribuídos de repente na propriedade, né? Então foi criado um dispositivo, né? Então contratado uma empresa para desenvolver um dispositivo, ou comprado um produto, né? Que tem essa filosofia de internet das coisas. Então são questão de sensores menores, de repente instalados em diferentes pontos aí na lavoura, vão trabalhar com a comunicação de dados via LoRaWAN, via Wi-Fi, via internet da operadora, né? Então uma rede de dados 4G, 5G, né? Então quem já trabalhou então com dispositivo, né, com a parte de microcontroladores, com Arduino, com Raspberry, né, então temos essas plaquinhas de prototipação que permite associar sensores, né, para que você possa coletar, transmitir para uma outra plataforma, né, controlar de repente um equipamento através dela, né. Então, um exemplo aqui que nós temos, eu coloquei, né, então um sensor, o ESP32, por exemplo, trabalhando integrado com sensores, né, coletando dados. E esse dispositivo, então, que tem um microcontrolador ESP32, envia dados para um gateway IoT, né? Então, que agrega esses dados, trabalha com eles, de repente, estou recebendo lá cada 5 minutos, cada 10 minutos, mas, então, para a plataforma em nuvem é feito uma média de hora, média a cada meia hora, então essa agregação, uma limpeza, de repente, está vindo a temperatura sempre 20 graus, de repente tem uma temperatura ali menos 1 grau, né? Então, de repente é um ponto discrepante, algum erro de leitura, algo que aconteceu naquele momento. Então, faz esse tratamento dos dados antes de enviar para a plataforma, né? Outras situações, envia os dados brutos para a plataforma e na plataforma é feito esse tratamento, né? Então, ao invés de fazer no gateway, no próprio gateway IoT, né? E depois, da mesma forma, esse tipo de plataforma disponibiliza uma interface gráfica para monitoramento, para acompanhamento dos dados, né, via web, via smartphone, então, que podem ser utilizados, visualizados aí, né, e acompanhados. Também outra situação de dados na agricultura que nós temos são os dados de solo. Então, os dados de solo são propriedades físicas, propriedades químicas, né, propriedades biológicas e hidráulicas, né? Então, esses são alguns exemplos de categorias que nós temos de dados no solo, e essas categorias vão disponibilizar variáveis, né, que podem ser coletadas, que vão fornecer dados diferentes conforme a medição no espaço ou no tempo, né? Então, alguns exemplos dessas variáveis, nós temos aqui a possibilidade de medição, de obter dados de pH, da matéria orgânica, da textura do solo, né, os teores, aí, o percentual de argila, de areia, de silt, né, composto no solo, a questão da retenção de água no solo, né, então a capacidade de campo, o ponto de murcha permanente, né, a água disponível, então que pode ser de alguma forma medido, né, então você ter essa informação do solo. A questão da resistência à penetração, tá? Então variável que pode ser medida, que pode para entender como está a compactação do solo. Temos também variáveis aqui dos nutrientes do solo,
né? Então aquilo que é necessário para o desenvolvimento da planta, né? Os macronutrientes, micronutrientes, né? As variáveis, né? Os elementos químicos também que são prejudiciais ao desenvolvimento da planta, né? Por exemplo, o alumínio, né? Então vai indicar a acidez do solo. Então tudo isso são variáveis do solo. Então a capacidade de troca catiônica, né? no solo, entender como que está nas diferentes partes, a condutividade elétrica aparente do solo, tá? Também pode ser medida, respirometria do solo. Então, alguns exemplos aí de variáveis coletadas, né, que podem ser consideradas para análise e tomada de decisão posterior. Então, como essas variáveis de solo são obtidas? Nós temos uma das formas por amostragem de solo, né? Então, feita uma coleta de solo em diferentes pontos, e essas coletas e esse solo que foi coletado é enviado para o laboratório, e o laboratório faz análise e devolve então para o produtor as informações ali de como estão os teores de macronutrientes, de micronutrientes, né? Se foi feita textura de solo, então como está a CTC, pH, matéria orgânica. Então tudo isso pode ser contratado, né? Feito em laboratório. Nós temos também alguns sensores a campo, né? Para coletar alguns tipos de dados, né? Então nem todos os tipos de dados são facilmente coletados com sensores, né? Então, por exemplo, a condutividade elétrica aparente do solo, que eu comentei anteriormente, pode ser coletado por sensores, né? Então, há sensores, por exemplo, de contato, sensores eletromagnéticos, né, que podem medir como está a condutividade elétrica do solo, né, e trazer esse resultado. Outro tipo de dado que é coletado por meio de sensores, a resistência à penetração, né? Então é um sensor, um equipamento que vai fazer a medição da compactação do solo, né? E também nós temos a questão de mapeamento digital do solo, né? Então plataformas que disponibilizam dados também para que possam ser utilizados, né? Então de repente foi feito um mapeamento de solo, de textura de solo em um estado, no Brasil, em uma determinada cidade, né? E isso pode ser disponibilizado em uma plataforma e utilizado então para compor, né, esse estudo, compor as nossas pesquisas. Então alguns dados de solo, os dados de solo podem ser utilizados para recomendação de adubação e calagem, certo? Então esse é um dos usos comuns aí quando você coleta dado de solo, envia para um laboratório, né? Devolve lá os teores de fósforo, potássio, matéria orgânica, cálcio, magnésio, tudo mais, né? Então, isso vai auxiliar na composição, na recomendação de fertilizantes ou na recomendação de calagem, né? Então, para corrigir o solo, para corrigir a acidez, disponibilizar cálcio, magnésio para a planta. Então, são um dos principais usos na agricultura. A questão de previsão de pragas, né? Então, determinadas variáveis aí de solo também podem ser utilizadas. A questão de irrigação, tá? A escolha de cultura por tipo de solo. Então, de repente, culturas que vão se adaptar melhor a um determinado tipo de solo, ou a variedade de semente, a variedade da cultura que vai se adaptar melhor para uma região ou para outra, né? Dependendo do tipo de solo, aquilo mesmo, ou que nós comentamos, né? Que eu comentei anteriormente, em virtude do clima que é encontrado naquela região onde vai ser implantada a cultura. Então, isso também pode ser cruzado, né? Essas informações podem ser cruzadas para oferecer uma variedade daquela cultura para ser implantada. Práticas de descompactação, definição de tráfego controlado, né? Então são outros usos. Se o solo está muito compactado em uma determinada região, né? Mesmo trabalhando com plantio direto, uma sequência de anos, mas tem uma região que ainda está compactada. Então, de repente, a adoção de alguma planta específica de cobertura com raízes profundas para descompactação, ou trabalhar com a parte de mecanização mesmo em determinadas regiões. Então isso, dados podem auxiliar nesse sentido também, ok? Para definição de tráfego controlado, né? Então as linhas de tráfego de equipamentos. E outro exemplo de uso são as zonas de manejo, né? Então com dados, né, você faz uma análise, trabalhar com um agrupamento de dados para definir essas regiões onde tem um potencial produtivo semelhante, né,
que se difere de outras regiões dentro do mesmo talhão, dentro da mesma área, né? Então, zonas de manejo podem ser feitas considerando algumas variáveis, né? Então, por exemplo, condutividade elétrica do solo, o teor de argila, né? Então, aqui a própria questão da elevação, né, da área, a declividade, né? Então, são variáveis que ajudam a definir zonas de manejo. Okay? Então, o importante é verificar cada região, né, cada área tem uma situação, alguma variável que vai influenciar na produtividade, né, de forma diferenciada, que pode ser utilizada como origem, né, como fonte para a definição dessas zonas de manejo. Dados de solo, então, como comentei, como nós estamos comentando, né, então, ele pode ser coletado. Aqui tem uma figura, né, então, mostrando alguns equipamentos, né, que podem ser utilizados para essa coleta: trado de rosca, trado calador, trado holandês, pá, enxadão. Esse solo, né, então, vai ser coletado uma profundidade, então, geralmente de 0 a 20 centímetros do solo, tá? Mas pode ser também, dependendo da análise, queira se fazer com outras profundidades, fazer de forma estratificada, né? Então, depende muito do tipo da análise. Mas a análise comum, geralmente, é feita aí de 0 a 20 centímetros do solo. Já mostro na sequência aqui uma outra figura, quando é feito baseado em agricultura de precisão, né? Trabalhando com uma grade amostral. Então, esse solo que é coletado deve ser acondicionado, né, em sacos, né, identificados para que sejam enviados então para o laboratório. Aqui também uma figura de um carrinho, né, então um quadriciclo amostrador de solo, então para facilitar esse trabalho, né, de deslocamento a campo, principalmente trabalhando com agricultura de precisão, onde você tem um mapa, um conjunto, né, de pontos amostrais a ser percorrido na área, né, então há esse deslocamento até a localização de um ponto, a coleta, o acondicionamento, a identificação, né? Então, até finalizar todo o trajeto, né? Então, esse tipo de equipamento facilita, né, o trabalho de coleta, para não precisar fazer no enxadão, por exemplo, aqui, né, que levaria um pouco mais de tempo, o cansaço físico, né? Então, trazendo um pouco de agilidade. Então, os dados de solo, nessa questão de coleta, como eu comentei, aqui nós temos uma grade, representando uma grade de pontos de agricultura de precisão, uma grade que é definida e é utilizada por anos subsequentes, né? Então, para fazer as coletas. Então, a ideia é que você sempre siga a mesma grade. Então, nessa grade é coletado, quando usado para coletar a amostra de solo, então ela é feita uma amostragem composta, né? Então, cada um desses pontos considera algumas furações em torno do ponto central, e então é homogeneizado esse solo e acondicionado nos saquinhos, né, nos recipientes aí para serem enviados para o laboratório, né? Então, na verdade, cada ponto aqui ele contém subamostras em torno do ponto, né? Quando estamos aí com o carrinho, com o quadriciclo, né, que tem o equipamento ali, tem a broca, né, para fazer a perfuração, é feito isso de forma hidráulica, então facilita fazer vários pontos, né? Quando você está fazendo manualmente, aí dá um pouco mais de trabalho fazer vários pontos, né? Então, esse é um dos benefícios de se utilizar esse tipo de equipamento. E aí, depois de finalizada a amostra, né, enviado para o laboratório vai enviar o laudo de análise de solo. Então, aqui um exemplo de um laudo de amostra de análise de solo, né, contendo os resultados de teor de matéria orgânica, de fósforo, potássio, micronutrientes, né, se foi, aqui nesse caso não foi solicitado esses micronutrientes, né, mas tem o pH, né, o índice SMP, alumínio, então as informações da análise de solo. Okay? Então esse modelo aqui varia de acordo com o laboratório, né? Então nós podemos ter uma representação diferente. Então, até então que eu comentei, para essas análises químicas, nós temos as amostras deformadas, né? Então, onde são feitas sem essa preocupação de manter a estrutura do solo. Okay? Então, se você faz com enxadão, faz com uma pá, certamente vai perder a estrutura do solo. Mas nós temos alguns tipos de dados, de variáveis que podem ser obtidas, né, a partir do solo, que depende de uma análise, da análise ser feita com a amostra indeformada do solo, né? Então, por exemplo, a análise de porosidade do solo, microporosidade, macroporosidade, né, porosidade total. Então, essas variáveis são obtidas, né, com
um processo analítico aí que vai considerar então a estrutura indeformada do solo. Então isso pode ser feito com um anel volumétrico, né? Então aqui ó, a figura representando um anel volumétrico, onde foi introduzido no solo, né? Então aqui um exemplo de uma ferramenta que é utilizada para fazer essa introdução do anel volumétrico no solo. Então depois é a sua retirada, né? Então basicamente essa é a amostra indeformada. Também nós temos a questão dos equipamentos utilizados para a coleta de dados, né? Como eu comentei anteriormente. Esse aqui é um exemplo de um penetrômetro que pode ser utilizado para a coleta de dados da compactação do solo, né? Então vai trazer os dados, as informações aqui em resistência à penetração, né? Em várias camadas. Então, dependendo da configuração do equipamento, fazendo uma leitura aqui a cada 10 centímetros, por exemplo, né? E isso pode ser medido até 40 centímetros, até 60 centímetros do solo. Então, vai dar o perfil de resistência à penetração nesse solo, tá? Então, em trabalhos de agricultura de precisão também pode ser utilizado esse equipamento. Esse aqui é um equipamento manual, então depende da força humana aí para você fazer a medição. Mas tem equipamentos que são automatizados, né? Então você vai utilizar a força uma força hidráulica. No caso aqui daquele quadriciclo que eu mostrei anteriormente, é um exemplo de um quadriciclo que pode ser utilizado tanto para coleta de amostra deformada, né? Uma broca que vai perfurar o solo e coletar, né? E também pode fazer a medição da resistência à penetração com o uso de uma haste, como essa aqui, que é substituída ao invés da broca, né? Então usamos essa haste para fazer a perfuração e a coleta dos dados, né? Então facilita também o trabalho de coleta a campo, principalmente trabalhando de agricultura de precisão, porque você vai fazer várias amostras, né? Então, para também não ter o problema de fazer, se temos uma grade ali de 40 pontos amostrais, se eu for em cada um dos pontos e fizer apenas uma perfuração, pode ser que aquela perfuração aconteceu, vai ter algum erro de leitura, né? Então você tem que fazer uma repetição dessas leituras. Então programa para que sejam feitos em cada ponto amostrais 4 leituras, 8 leituras, 6 leituras, né? Então depois faz uma média compondo a medida, né, daquele ponto amostral. Então é uma boa prática para coleta do dado. E esse aqui é um exemplo de um equipamento para ler a condutividade aparente do solo, tá? Então esse aqui é um equipamento da Falker, que ele trabalha sendo arrastado por um trator, por uma caminhonete, por um quadriciclo. E esse equipamento ele tem alguns discos. Na foto aqui não aparece, mas ele tem alguns discos que entram em contato com o solo, né? Então eles vão ser afundados um pouco no solo e são emitidos sinais, né, uma corrente elétrica, né? Alguns discos eles fazem a emissão do sinal e outros discos fazem a leitura, né? Então com base de acordo com a condutividade do solo, esses dados podem ser coletados, podem ser lidos, né? E depois então gerado os mapas de condutividade elétrica do solo, né? Então é comum utilizar, né? Então alguns usos da condutividade elétrica do solo é para identificar a variabilidade desse solo, e essa variabilidade do solo é medida pela condutividade elétrica aparente, né? Ela vai mudar de acordo com a textura do solo, né? Então principalmente envolvendo o teor de argila, né? Que vai conduzir mais a eletricidade, fazer uma condução maior, né, da eletricidade. A questão da umidade do solo, né? Então solos mais úmidos também conduzem mais, então você vai ter uma leitura maior da condutividade elétrica no solo. Os sais dissolvidos também nesse solo, então vão ajudar a aumentar, ter uma leitura maior da condutividade elétrica do solo. Isso pode ser utilizado então, né, essa informação da condutividade elétrica, nós conseguimos identificar essas regiões diferenciadas, né, no solo, então que conduzem mais eletricidade e conduzem menos, né? Então, se você, acabei não trazendo nenhuma figura, mas se você pesquisar sobre trabalhos envolvendo a correlação da condutividade elétrica com algumas variáveis, você vai ver que notar que tem uma grande correlação com esses elementos que eu comentei, né? Então, geralmente, um mapa de textura, de argila, vai ser parecido com um mapa aí de condutividade elétrica do solo, né? Então, a questão da umidade, se tiver numa umidade, vamos desconsiderar aí
o estresse, né, mais uma umidade, né, um solo com umidade normal, gerando esse mapa de umidade, comparando aí com condutividade elétrica, também nós temos essas correlações, né. Então, a princípio, nós podemos também trabalhar com o manejo da fertilidade, com base na condutividade elétrica, né. Então, essas áreas com maior condutividade elétrica, geralmente elas têm maior capacidade de troca de cátions, né, e maior fertilidade. Então, com isso, né, então aquela questão, se nós conseguirmos delimitar essas zonas de manejo, também poderíamos delimitar as zonas de aplicação de calcário, de adubo, né, de forma diferenciada. Questão de monitoramento da umidade, né, então, se nós temos a sensibilidade aí, para da condutividade elétrica em função, né, da umidade, então a gente também consegue saber das regiões que são mais propícias a ficarem secas, né, secar primeiro, que precisam de maior atenção para irrigação. Então, nós podemos, outro aspecto também de uso é quanto à melhoria da amostragem de solo, né? Então, talvez trabalhar com pontos mais representativos na coleta de solo. Ou voltando, até mesmo se for trabalhar com agricultura de precisão, definição de grades amostrais, né? Então pontos que consigam estar contemplados observando essa variabilidade, né, em função da condutividade elétrica, ou até mesmo se nós temos a definição da zona de manejo, essa amostragem de solo, a ideia é que eu possa fazer, né, o produtor possa fazer em cada uma das classes, né, das zonas, tirar uma amostragem composta representando aquela região, né? Então, ao invés de trabalhar com uma grade amostral mais densa, que teria um custo maior de análise em laboratório, então você manda um número reduzido de amostras, né, para o laboratório, mas que você consegue pensar em agricultura de precisão ainda, porque considerou o campo como heterogêneo, né, nesse aspecto dos fatores que limitam a produtividade, tá? Nós temos também outros tipos de dados que podem ser coletados aí na agricultura, né, utilizados na agricultura, são os dados de sensoriamento remoto. Então, esses dados de sensoriamento remoto, eles são as informações aí captadas por satélites, né, ou por drones, né? Então, os veículos aéreos aí não tripulados que estão com câmeras acopladas, né, que podem então fazer essa captura, né? Então, essa captura ótica da informação, o quanto os elementos, né, vão refletir. Então, aqui tem duas figurinhas representando o drone, né, que pode ser então utilizado em propriedades. Você consegue maiores resoluções espaciais dessa imagem, né? Então, porque ele está voando numa distância mais baixa aí do que um satélite, pode ser feito também a qualquer momento, né? Então, se o produtor tem um equipamento desse ou contrata para ser feito, ele pode ser agendado, não vai ter interferência de nuvens, né? Então, você tem uma qualidade melhor da obtenção dos dados, né? Então, essa facilidade para coleta. E a questão do satélite, né? O satélite, então, que pode fazer a coleta dos dados, né? A captura da informação pelos seus sensores, né? Então, ele vai ter sensor que capta a radiação, a reflectância aí do que há na superfície da Terra, né? Então, em diferentes comprimentos de onda. Então, pode capturar lá informação nas bandas do verde, do vermelho, do infravermelho próximo. Então, uma série de canais diferentes aí que podem ser captadas essa informação e utilizadas para compor estudos, né? E analisar como está o comportamento, né, quando comportamento da vegetação, né, aplicado nesse contexto da agricultura. E esses satélites, então, comumente utilizado são Sentinel, né? Ele tem dados públicos aí, gratuitos, a partir dessas bases do Sentinel, do Landsat, do Cibers, né, em parceria, a Cibers aí aqui no Brasil, mantido pelo INPE. Então, são alguns exemplos de dados gratuitos que podem ser utilizados. Mas há satélites, né, que podem disponibilizar dados, outros tipos de dados, de repente com uma maior resolução espacial ou resolução temporal, né, que vão cobrar por esse tipo de serviço, né? Então, de repente, um serviço mais aprimorado que pode ser contratado então para esse tipo de coleta de dados, né? Os drones, então, vai variar
temos drones de diferentes tamanhos, diferentes fabricantes, né? O valor desses drones também então varia muito conforme a sua capacidade, seu tamanho, a câmera acoplada, né? Então temos câmeras mais simples, câmeras que vão capturar fotos em RGB, temos câmeras que vão conseguir fazer a captura em diferentes bandas, né? Então fazer a separação do que é o verde, o que é o vermelho, o que é o azul, o que é a banda do infravermelho próximo, câmera termal, a banda termal, né? Então esse tipo de câmera, né? Então ela já é mais aperfeiçoado e vai ter um custo, logicamente, mais caro, né? Um custo mais elevado para aquisição. E também plataformas, disponibiliza algumas plataformas que coletaram esse tipo de dados de alguma forma, né? Algum tipo de satélite, também disponibilizam esses dados para serem utilizados, né? Então, por exemplo, aqui o Google Earth Engine, ele disponibiliza, né? A gente pode, a partir dessa plataforma, trabalhar com dados de sensoriamento remoto de satélites que ele tem ligação, né? Então, assim, temos outras plataformas que disponibilizam dados, né? Vão, de repente, cobrar por assinatura, cobrar pela compra de uma imagem, para que possa ser utilizados também. Então, há uma série de opções para coleta, né, de dados de sensoriamento remoto. E os usos, né? Os usos pode ser feito de sensoriamento remoto para monitoramento da lavoura, acompanhamento, como está o desenvolvimento dela, a questão de estresse hídrico, né, identificar se há regiões com falta, né, de água no solo, que pode ser, e isso ser utilizado para tomada de decisão de acionamento, de irrigação, a variabilidade dentro do talhão, né, identificar essa variabilidade, planejamento no manejo de precisão, tá? Então tem vários usos aí para os dados de sensoriamento remoto. E como são obtidos? Então, esses dados de sensoriamento remoto são obtidos aí por satélites, né, como já comentamos, Sentinel, Landsat, o Sibers e dentre outros, né, que poderiam estar relacionados aqui. Então, você obtém a imagem, né, faz uma busca filtrando pelo dia, pela data de interesse, pela quantidade, por exemplo, de cobertura de nuvens, né, trazendo mais específico para aquele momento que deseja-se e também buscando a melhor qualidade da imagem para ser utilizada. Então, os drones, né, equipados com câmera RGB ou multispectral, então esse aqui, como eu comentei anteriormente, é um voo que é realizado em um momento planejado, né, e na cultura, com uma resolução de repente maior do que a do satélite, conseguindo voar uma determinada altura fixa, né? Então você consegue ter dados de repente de maior qualidade nessas situações. E as plataformas como o Google Earth Engine, tá? Então a gente pode trabalhar com dados de diferentes fontes nessas plataformas, dentre outras plataformas, né, que já comentei anteriormente, que podem disponibilizar dados de sensoriamento remoto. E aí nós temos outro tipo de dado, que é o dado vindo de máquinas e implementos agrícolas. E esses dados de máquinas e implementos agrícolas, eles são dados que relacionados com o uso e o desempenho da máquina do campo. Tá? Então, tem equipamentos que vão coletando esse tipo de dados conforme o uso e depois esses dados são disponibilizados, né? Até mesmo em tempo real eles podem ser disponibilizados, né, e tratados conforme a análise que será utilizada. Então, esses dados de máquinas e implementos, eles podem ser de sensores embarcados no maquinário agrícola. Nós podemos ter a questão de sistema de telemetria conectado e ser obtidos por software de gestão agrícola. Então, alguma das formas de obtenção desses dados. Então, diretamente lá do equipamento, sistema de telemetria e software de gestão agrícola. Esse software de gestão agrícola, geralmente, recebe esses dados do maquinário, né? Então tem um equipamento transmissor, esse software já pode até mesmo disponibilizar o dado mais tratado, removendo outliers, removendo dados que são de falhas, né, de obtenção. Então já faz até um pré-processamento, talvez um condensamento dos dados e disponibilizam para que possam ser acessados pelo produtor, pelo pesquisador, pelo técnico, né, que está acompanhando esse equipamento. Então, no sentido de uso para pesquisas, né, para depois integração de dados, né, com outros dados da agricultura, eles também podem ser utilizados. Então eu quero mostrar aqui um exemplo de plataforma, a plataforma Ecos da Jacto. É uma plataforma que trabalha com dados de telemetria de equipamentos, né? Então vamos supor que tem equipamento lá, um trator,
com o equipamento da Jacto, que faz o envio desses dados, né, de forma remota, aí, em tempo real, dos equipamentos, e a plataforma coleta esses dados, e a partir desses dados que são enviados, nós podemos visualizar os mapas, visualizar o trajeto do equipamento, né? Então aqui, por exemplo, tem um filtro de equipamento trabalhando na operação de colheita do milho, né? E uma camada de velocidade de deslocamento do equipamento, tá? Então pode ser visualizado de forma espacial como o equipamento se deslocou a campo, né? Mas nós poderíamos colocar outras variáveis aqui, como consumo de combustível, aquecimento, né? A própria velocidade que está aqui, né? Então há diferentes variáveis que são disponibilizadas pelo equipamento, coletadas na plataforma e visualizadas aqui de forma espacial, né? Ter o acompanhamento. Aqui um exemplo de uma API, né? Então, continuando falando dessa plataforma da Ecos, a plataforma disponibiliza uma interface para que possa ser utilizada por programadores, por desenvolvedores de software. E a partir desses dados disponibilizados pela API, né? Então essa ideia de API é uma interface comum para que alguém que não participou do desenvolvimento daquele software possa se comunicar com o software, né? Então, por exemplo, assim, controle remoto de uma televisão, os usuários sabem que tem o botão power, botão para aumentar o volume, botão para diminuir o volume, botão para trocar canal. Então, essa interface de um controle remoto é comum para televisão da LG, para televisão da Samsung, outra marca de televisão. Então, se você, como usuário, pressionar qualquer um desses botões que estão identificados, que servem para essa função, essa ação vai ser executada. Você não precisa do conhecimento aprofundado ali do circuito eletrônico do controle remoto ou do próprio televisor para fazer a troca de canal, né? Então, basta apertar o botão. Como está implementado, né, como está configurado em cada controle para cada marca, depende do fabricante, né? Então, o fabricante que determina como que é o funcionamento interno. Então, nós como usuários não precisamos saber. E nesse sentido, da API de programação, né, essa interface de programação de aplicação, que é o significado de API, se dá da mesma forma. Então, quem implementou a API disponibiliza um método, né? Então, essa ideia do botão disponibiliza o método para que alguém possa acessar ele e usar os dados, consumir os dados ou enviar dados, tá? Então, para dentro da API. Então, é uma interface única e comum para ser esse meio campo entre o usuário e a aplicação propriamente dita, tá? Então, sobre essa plataforma, já que tu disponibilizou, né, para quem tem o contrato, para quem tem acesso à plataforma, a possibilidade de consumir esses dados e utilizar em outros softwares, né? Então, se é uma equipe, por exemplo, que tem interesse de usar os dados que estão lá dentro, que foram coletados pelo equipamento agrícola, foram enviados para dentro da plataforma da Ecos, a própria plataforma Ecos disponibiliza uma interface gráfica para trabalhar com esses dados, mas eu quero fazer a minha implementação diferenciada de algum recurso, ou aquilo que eu pretendo fazer não está contemplado no software da Ecos, eu consigo acessar esses dados via API, tá? Então, uma forma de obter dados. E assim como a Ecos, eu peguei ela como exemplo, nós podemos ter outras plataformas que vão disponibilizar dados na forma de API, tá? Então, acesso à API, de repente eu vou ter que fazer um login, vou ter que contratar, algumas são contratadas, né? Então, contrato a API para que eu possa consumir dados desta API, ok? Então, é uma fonte, né, interessante, aí, fonte de dados interessante para a agricultura, não só de máquinas e implementos, como eu citei esse exemplo aqui, mas a parte de sensoriamento remoto, a parte de clima, a parte de mapeamento de solo, né, plataformas que têm esse tipo de mapeamento, né, que podem disponibilizar dados para que sejam utilizados em outros softwares ou pesquisadores, né, que vão fazer esse consumo de dados e utilizar nos seus trabalhos. E aqui então, só falar um pouquinho do protocolo ISO-BUS, né? Então, um protocolo que é para comunicação de elementos nos equipamentos, nos maquinários e implementos agrícolas, né? Então, para que os fabricantes de maquinário, né, sigam as instruções, aquilo que está definido no protocolo, para que o seu trator se comunique, consiga transmitir dados para um implemento que foi acoplado nele, né, foi plugado nele,
e consiga se comunicar, consiga se controlar, tenha uma forma padronizada de trabalhar, de obter os dados, né? Para que haja essa comunicação comum entre diferentes fornecedores ou diferentes fabricantes, né? Então, esse protocolo é importante aí para definir uma estrutura básica de dados. E aí nós temos a situação dos dados de produtividade, tá? Então, fonte de dados na agricultura, né? São a questão dos dados, mais, vamos dizer assim, um dos mais importantes, né, que o produtor pretende, né, ver, que é o resultado depois da colheita, saber quanto foi o rendimento, quanto uma determinada área produziu, quanto que outra determinada área produziu, onde teve perdas, onde teve lucro, né? Então, os dados são as medidas diretas do rendimento de produção agrícola, né? Então, exemplos aí que nós temos do mapa, são mapas de colheita, o peso, a umidade do grão. Se trabalhar, né, fosse com outros tipos de produção, né? Então, por exemplo, o volume de leite produzido, o ganho de peso de animal. Então, o mapa de produtividade ele serve para identificar áreas de alta produtividade, de baixa produtividade, calcular, né, quanto foi a rentabilidade, o lucro, o prejuízo em determinadas áreas. Também para o planejamento de rotação de culturas. Então, veja que o mapa, o rendimento, ter essa visão, né, quando a gente fala então em agricultura de precisão, essa visão espacial de como foi a produtividade, rendimento na área, nessa distribuição, pode ser utilizado para tomada de decisão, né? Então, você identificar o que pode ter causado a baixa produtividade dentro de uma região do talhão, ou os aspectos que influenciaram nas regiões que obtivemos, né, que o produtor teve maior rentabilidade. Então, e isso pode ser associado nessa questão de integração de dados, né, trabalhando com outros dados, né, verificar a influência desses dados para cada uma, na produtividade de cada uma das regiões, né. E aí os dados de produtividade eles podem ser obtidos a partir de colhedoras equipadas com sensores de fluxo de grãos, né. Então, se a colhedora tem sensor de fluxo, está acoplada no monitor de colheita, esses dados são coletados, são armazenados e depois, então, podem ser utilizados para a geração dos mapas e aquilo que o produtor, né, ou nos casos aqui mais no sentido da pesquisa, né, para que a gente possa utilizar nas pesquisas. Com balança, né? Então, nessa situação que dados de colhedoras equipadas com sensor de fluxo, você consegue ter essa coleta de dados mais detalhada na propriedade, no talhão, né? Então, vamos dizer que o equipamento está configurado para coletar, para fazer uma leitura a cada 5 segundos, a cada 10 segundos, né? Então, tem uma coleta muito grande de dados, tá? Agora, se o equipamento ele não tem um sensor de fluxo, não tem um monitor de colheita, né? Mas você quer trabalhar quer ser feito algum trabalho nesse sentido, utilizando dados de produtividade, né? Então, dependendo do escopo, você pode trabalhar com a produtividade geral da área, né? Então, com dados das balanças, sensores, né? Então, foi feita a entrega da produção, você tem o dado da produtividade, ou se foram feitas várias entregas, né? Então, consegue-se talvez delimitar as regiões, né, colhidas, alocadas em cada caminhão e com base nessa entrega, saber a produtividade em determinadas partes do talhão, tá? Então, uma forma também de obter a produtividade de forma agrupada por regiões e ter a produtividade geral, é claro, né? Mas outra situação é fazer a coleta manual, né? Então, pretende-se trabalhar com uma agricultura de precisão. Foi feita uma coleta de dados de solo em uma grade amostral, mas chegou no momento da colheita, não tem uma colhedora equipada com sensores, né? Então, uma das estratégias é fazer uma coleta manual naquele ponto da grade amostral, né? Então, coleta-se, vamos dizer, 1 metro quadrado, né? Retira-se as plantas que estão ali, faz a pesagem, né? Faz a determinação da produtividade, do peso daquele grão naquela região extraída ali, vamos dizer 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, né? E a partir disso, né, então, com a produtividade estimada, a umidade de geralmente 13%, né, que vai ser utilizado como base, conseguimos estimar, né, gerar um mapa de produtividade, interpolar esses dados para o talhão como um todo, tá? Então, é uma forma de ter essa estimativa da produtividade nas várias partes do talhão, né? Então, mesmo não tendo monitor de colheita.
Então se torna uma fonte, né, de dados, de produção de dados também, a coleta manual. Comentei anteriormente que os equipamentos, né, agrícolas, uma colhedora, né, que tem seu monitor de colheita, vai coletar os dados, gerar os dados, e esses dados, né, algumas situações, né, dependendo do fabricante, do tipo de equipamento, você tem dados proprietários, que vão depender de um software próprio do fabricante para extração dele, conversão, ou primariamente para visualização, né? Então você abre os dados do monitor de colheita nesse software do fabricante, né? Trabalha com ele nesse momento, mas dentro dessa necessidade de integração com outras bases de dados, com outros tipos de dados, a necessidade de exportação deles para outro formato para que possam ser trabalhados, né? Então há algumas situações que você acaba ficando amarrado, né, nesse tipo de formato, né, dependendo do fabricante. Então, são os desafios, né? Então, fui colocando aqui para vocês, né, vim colocando algumas situações, né, de diferentes tipos de dados, e se for pensar, né, quantas situações diferentes que vão acontecendo, produzindo dados, né? A gente vê tipos de dados diferentes e que são produzidos de maneiras diferentes, em quantidades diferentes, né? E aí, pensando na questão de integração disso para tomada de decisão, para fazer uma análise, né? Então, precisa de um preparo, né, desse tipo de dados. Então, seguindo, então, além disso, né, então, que nós vimos, dados de solo, dados de sensoriamento remoto, dado de telemetria de equipamento, dado de produtividade, nós temos também os dados econômicos e de mercado. Então, que são as informações comerciais, né, financeiras aí, sobre a produção agrícola, como está o valor da saca de soja, da saca de milho, o valor dos insumos, né? Então, que podem auxiliar na tomada de decisão, né? Então, nós, a partir desses tipos de dados de mercado, nós temos alguns usos, né? Então, como planejamento de venda da produção, análise de rentabilidade, né, com base no valor do mercado, o valor, de repente, uma previsão futura, né? Então, até mesmo a junção, análise de dado temporal, poderia ser identificado momentos, né, históricos, quando que é o melhor momento para fazer a venda, né? Então, lógico que isso é muito variável, né? Então, em função do comércio, da situação econômica do país no momento, né? Mas, de repente, historicamente, se nós analisarmos os dados de venda de produtos, né? Então, vamos perceber que, de repente, o melhor momento para vender a produção é no mês de maio, é no mês de setembro, né? Então, o produtor ele pode se preparar para isso, segurar, né, um pouco mais para vender posteriormente. De repente, a compra de insumos. Então, percebe-se que há um aumento de insumos sempre em determinada época do ano. Então, ele pode se antecipar, né, para a compra desse insumo. Então, análise da rentabilidade e definição do melhor momento para a compra de insumos. Então, algum dos tipos de uso de dados do mercado para ser levado em consideração, né? E aí, algumas fontes de dados econômicos de mercado. Nós temos bolsa de valores e sites de mercado, né? O CPE, a própria Conab aqui. Então, nós podemos obter várias informações aí sobre mercado, produção, né? Então, e entender o cenário sobre a produção agropecuária, né? Aplicativos de mercado agrícola, vamos colocar aqui questão de plataformas, né? Softwares que trazem uma informação também, obtêm diferentes fontes e disponibilizam essas fontes, né? Esses dados para que possam ser consumidos, né? Então, vai depender de plataforma, de aplicativo, né? Então, pode ser que tenhamos vários aí aplicativos nesse sentido. E tem também, nós podemos colocar os próprios registros internos de propriedade, como uma fonte de dados, né? Então, aquilo que historicamente na propriedade foi feito ano a ano, foi anotado na planilha, foi anotado na caderneta, né? Então, algum mecanismo de registro manual interno da propriedade. Isso em algum momento pode ser transcrito para uma base de dados e também analisado, né? Então, o próprio registro manual daquilo que foi feito na propriedade é fonte de dados para a tomada de decisão. Também nós temos dados de pragas, de doenças, de plantas daninhas, né? Então, outro tipo de informação, outra fonte, né, que são as informações sobre a ocorrência e intensidade desses problemas bióticos, né? Então, como o surto de ferrugem asiática, a presença de lagarta, a densidade de plantas daninhas que apareceram, né, durante o desenvolvimento da cultura. E isso vai servir para definição de estratégias de manejo integrado de pragas e doenças, né?
planejamento de pulverizações, né? Então, com base em dados, pode ser programado, né? Então, de repente, algum tipo de pulverização específica, né, na área, algumas regiões que precisam uma maior intensidade do que outras, né? E o uso buscando uma prevenção de perdas, né, para que isso não prejudique a produtividade na área. Então, aqui nós temos alguns mecanismos, né, para identificação de pragas, doenças e plantas daninhas. O sensoriamento remoto, como comentamos anteriormente, é um dos meios para identificação desse tipo de dado, né? Armadilhas inteligentes com sensores e câmeras e sensores de plantas, né? Então, já vou mostrar um pouquinho mais sobre ele. Então, na questão de obtenção de dados, né, de pragas, nós podemos ter armadilhas inteligentes que monitoram a infestação de lagartas, de percevejo, de pragas em geral, né? Na verdade, muitas delas são especializadas em alguns tipos, né, de pragas, né? Isso aqui é um exemplo, né, que eu peguei de um trabalho, encontrei, né, equipamento que foi feito para monitorar a infestação de lagartas, né? Então, a ideia é que o bichinho entra ali, né? Então de repente tem uma câmera para captar, né, que vai identificar, né? Então aí entra a questão de reconhecimento de padrões, né, com imagens, né? Então tira foto, faz o reconhecimento, e esses equipamentos muitas vezes dotados de sistema de transmissão que fazem alertas, né, indicando que há a presença de uma praga. Então, dependendo da situação, pode ser considerada infestação, né, conforme a presença, a frequência que são enviados os avisos, né, para essa central de monitoramento, essa central que recebe os alertas das armadilhas, né. Então, assim, para outros tipos de cultura, né, então, por exemplo, aqui no campus Medianeira, né, foi desenvolvido um trabalho que envolvendo alunos de mestrado, de graduação, né? Então, que foi a armadilha da mosca sul-americana. Então, em parceria com a Embrapa de Vacaria, então trabalhar nessa solução, na construção dessa armadilha inteligente também, então, que faz a detecção da mosca da fruta, né? Ela entra na armadilha, captura a imagem, faz a identificação se é a mosca da fruta, né? Então, se é a mosca da fruta, registra. E assim, existem outras, né, soluções, né, no mercado que trabalham dessa forma. Então, é um método de obtenção de dados, tá? Outra situação que nós temos para a questão de obtenção de dados, né, são sistemas que vão identificar plantas, né, vão capturar o verde, né, fazer a identificação se é uma planta e fazer já a tomada de decisão ali, uma aplicação, por exemplo, de defensivo, né? Então, esse aqui é um sistema de pulverização seletiva da Trimble, né, o Weed Seeker, então, que tem um sensor óptico que faz a identificação, né? Então, conforme a reflectância da planta, né, é identificado o padrão, né? Então, conforme a resposta espectral esperada dessa planta, então é feito já de imediato a aplicação do defensivo, né? Então faz a aplicação seletiva. A ideia é que você tenha uma economia de produto, tá? Então na aplicação, aplicando somente no local adequado, e geralmente esse tipo de equipamento também faz o registro de dados, né, para que possa ser utilizado posteriormente, né? Então isso aqui é interessante também, um mecanismo para a coleta de dados que faz o reconhecimento das plantas. Então a questão né, então levando em consideração o sensoriamento remoto, né, então nós temos as diferentes respostas, né, então como cada planta, né, então o alvo de interesse vai se comportar em cada comprimento de onda no espectro eletromagnético, né? Então aqui, por exemplo, essas duas curvas, se tratando aqui da soja, né, dos folíolos da soja, com e sem presença de ferrugem asiática na soja, né? Então aqui em vermelho seria plantas doentes, né? Então teria essa resposta espectral e uma resposta espectral diferenciada aqui para uma planta sadia. Então, com base nessas situações, né, se a gente pegar aqui os comprimentos de onda entre 300 a 500 aqui, elas são iguais, não se diferenciam, né? Mas há comprimentos de onda
que você consegue fazer uma diferenciação, né, dessa situação, né, de como está o vigor da planta. Então, esse aqui é um comportamento. Quando atacada com a ferrugem asiática, nós temos o diferente comportamento. No sensoriamento remoto, então, é aplicado, exemplificando esse processo, nós temos o sensor, né, que capta a energia refletida aqui do alvo. A partir daí temos a coleta dos dados, né? Então os dados para ser trabalhado em diferentes, né? Se for um sensor multiespectral, diferentes bandas, né? Uma resposta, né? Uma curva de resposta espectral, né? Pode ser gerada desse alvo, né? Aí, com o treinamento dos dados, com esses dados, com dados treinados previamente, a gente pode detectar, classificar plantas, né, como doente e como sadio, né? Então, dependendo dos dados que foram treinados, e ter então aqui uma informação útil, né, para o produtor, para que tu possa tomar a decisão de manejo, né? Então, nesse caso aqui, aplicar o defensivo, tá? Então, para não ter perda de produtividade. Ok? Então, esses são alguns exemplos, né, alguns tipos de dados que nós podemos, né, trabalhar na agricultura, algumas variáveis que são obtidas, né, por diferentes formas, diferentes sensores, diferentes equipamentos. Esses dados se diferenciam nos seus tipos de dados, né? Alguns são imagens, outros são dados numéricos. Nós podemos ter dados classificados também como qualitativo, né? Então, dependendo do dado que é trabalhado. Então, é uma série de representações desses dados, né, das variáveis que são tratadas. Agora nós vamos falar sobre tipos de dados, né, como que eles podem ser representados computacionalmente, né, as formas que podem ser encontradas em linguagem de programação, podem ser encontradas em bancos de dados, né, e as representações no mundo real. Então, nós temos uma divisão geral dos tipos de dados, classificados como quantitativos e dados qualitativos, né? Então, essas duas divisões principais. Os dados chamados numéricos, né, os quantitativos, ou os categóricos aí, que são os qualitativos. Bom, os quantitativos e qualitativos, né, eles levam essa situação, esse nome, porque os quantitativos, eles vão trabalhar com mais a questão numérica. Então, divididos aí com dados que são representados de forma inteira ou dados que são representados de maneira fracionada, tá? Então, dados decimais e tudo mais, né? Bom, os dados discretos, né? Então, aqui temos uma figurinha. Essa figura exemplificando aqui os dados discretos, que são dados que representam contagens, né? Então, por valores em números inteiros. Então, por exemplo, eu poderia dizer que tenho 60 sacas de soja, né? Então foi colhida tantas sacas de soja por hectare, tenho 1000 cabeças de gado na fazenda, foram encontradas tantas, né? O número de pragas que foram encontradas numa lavoura, a quantidade de mudas plantadas por talhão, quantidade de sementes depositadas por metro na linha de semeadura. Então, esse tipo de informação nós falamos que são dados discretos, né? E os dados contínuos são aqueles que representam medições em qualquer valor dentro do intervalo. Então, como se a gente fosse medir a altura, o peso, a temperatura, o tempo, né? Então, essas questões são tratadas como dados discretos. Então, eu digo lá que uma pessoa tem 1,75 m de altura, tem 92,3 kg, né? A temperatura está em 25,6 graus Celsius, né? Então, essas informações são contínuas, chamadas contínuas, né? Então, dados quantitativos são aqueles que respondem as perguntas, né? Quantos ou quanto, né? Então, são muito encontrados, né? Se nós falarmos aqui de dados nas variáveis que vimos anteriormente da agricultura, né? Então a maioria vai trabalhar com a questão quantitativa. Então, por exemplo, a análise que veio de solo do laboratório, apontando o teor de fósforo, o teor de potássio, né? Então, são dados quantitativos, contínuos, né? A produtividade, quando falamos aí, então, tonelada por hectare, né? Quanto produziu por hectare. Então, nós temos aí dados contínuos. Se estivesse falando em sacas, né? Então, poderia ser valores discretos. Tá? Então, esse tipo de informação é diferenciada como dados quantitativos, discretos e contínuos. E aí nós temos os dados qualitativos, que são dados categóricos,
né? Então temos a representação aqui na figura, e eles servem para descrever a qualidade, né? Alguma característica do elemento que está sendo apresentado, né? Então eles não vão ser medidos numericamente, então eles podem responder, né, diferente ali dos quantitativos, que responde o quanto, né? Aqui eles vão responder a perguntas do tipo, qual o tipo, né? De que cor, né? Então seria essa informação de qualidade. Então essa divisão que nós temos aqui nos quantitativos, né, vista como variáveis categóricas ordinal e nominal. O nominal são os dados que eles não têm uma ordem, não têm uma hierarquia, ele serve apenas para rotular nomes, né? Então, você tem uma lista dessas categorias, né? Então a ordem dela não tem diferença, né? Então não importa, né? Então, se a gente fosse falar o tipo de solo argiloso, solo arenoso, solo siltoso, né? Então, você tem esse nome para informação, ok? A questão cores, né? Então a cor é vermelha, é azul, é amarelo, ok? A variedade de semente, a semente é soja BRS 53, é o milho AG 8025, então, ou é o feijão carioca, então nominado dessa forma. Condição da lavoura, se ela está saudável, se está com praga, com doença, então você tem uma condição. E aí nós temos os ordinais, que são dados que vão representar uma ordem, né, uma classificação natural dessa estrutura qualitativa do dado, da informação, da variável, né, que está sendo tratada. Elas podem ser colocadas numa sequência lógica, ok? Então, diferente ali como tratando da nominal, como se fosse cor, né? Então, de repente, a ordem da cor, vermelho, azul, amarelo, tratando não tem importância. Mas aqui, quando a gente vai classificar algo, né, de forma ordinal, nós poderíamos usar assim, por exemplo, o grau de infestação de pragas na lavoura. Tem um grau baixo, um grau médio, um grau alto. A colheita, ela foi excelente, ela foi boa, ela foi regular ou ela foi ruim. O nível de maturação da fruta, ela está verde, está no ponto, está madura ou já está passada. A severidade de uma doença na planta, né, está leve, é moderada, é severa. Então, percebe que tem uma ordem, né? Essa informação da variável pode ser colocada em uma ordem, né? Então, diferencia-se por não ter a questão numeral, né? Então, essa classificação. Então, se nós fôssemos falar também de zonas de manejo, né? Então, na agricultura, poderia dizer que tem uma zona de manejo que foi dividida na área, representando áreas com maior potencial produtivo, médio potencial e baixo potencial produtivo, né? Poderia dividir uma zona de aplicação de fertilizante, né? Uma área que receberia uma dose alta, uma dose média e uma dose baixa, né? Então, por esse tipo de qualidade da variável que está sendo expressa. E agora nós vamos falar computacionalmente como o dado é representado, tá? Então, seja numa linguagem de programação, seja num banco de dados, né? Então, esse exemplo que eu trouxe aqui está tratando mais a questão de nível de banco de dados, um banco de dados relacional, como os dados, como o tipo da informação é armazenada lá, ou o dado como é armazenado nesse banco, né? Mas, falando de linguagem de programação, uma linguagem JavaScript, Java, Python, né? Então, temos tantas por aí, como elas também utilizam desse princípio de representação do dado. Okay? Então, os dados eles podem ser categorizados como numéricos, né, temporais, literais e espaciais. Se nós pegarmos aqui os numéricos, então tem né, você pode observar que tem uma divisão aqui com inteiro, real e lógico. Né? Então, inteiros são aquelas variáveis numéricas, né, que não são fracionadas, né? Então são o próprio nome diz, né, inteiros. Em bancos de dados, você pode encontrar essa representação aqui, o tipo da coluna lá, ou o atributo da tabela que vai receber um dado, né? Ele pode ser do tipo tiny int, small int, medium int, big int, né? Então, esses nomes. Então, pode variar de acordo com o banco de dados, né? Então, alguns têm mais, outros menos. Mas, então, o que muda é o tamanho da célula ali, né, que pode receber um valor, né? Então, se nós fizermos uma analogia com célula do Excel, é como se eu conseguisse colocar um número lá dentro, um número com um valor muito grande, né? Ou se eu consigo colocar apenas números menores, né? Então, ou seja, aí é quantidade de bytes alocados para representar aquela informação dentro de um atributo na tabela de um banco de dados, ok? O tipo real, então são
valores que podem ser representados também de forma decimal, né? Então temos aqui decimal, float, double, real, então alguns nomes comuns, né, encontrados em banco de dados, mas os dois principais são esses aqui, o float e o double, né? O que diferencia deles é que o double consegue armazenar um número maior do que um tamanho de um float, tá? Então tem essa diferenciação entre eles. E aí o bit, o lógico, né? Então é o tipo de dado que eu acabei não falando anteriormente, mas nós temos aqui o dado, as variáveis dicotômicas, né? Então aquelas que se diferenciam, aqui tem um exemplo, né? O sim ou não, o verdadeiro ou falso, o 0 ou 1, o tem ou não tem, tá? Então eles são valores invertidos. E aí, na representação de banco de dados, nós temos o tipo lógico, que pode ser representado também lá, o atributo associado como um tipo bit ou boolean, né? Então seria também esse tipo lógico. Então consigo lá colocar no bit 0, 1, né? Então o bit sempre é 0, 1, e o booleano, verdadeiro ou falso, né? Então geralmente true ou false, que é como é associado no banco de dados. E o tempo são dados aqui para armazenar datas ou horas, né? Então, por exemplo, um tipo date armazena uma data com dia, mês e ano. O date time, armazenamento de data e hora, né? O timestamp, também uma representação de data e hora. O time aqui apenas hora, né? Hora, minuto, segundo. O year seria um tipo de variável que só armazena ano. Então tem essas diferentes representações da variável de dados temporais. O tipo literal vai trabalhar mais com a questão de textos, né? Então nós temos aqui o tipo caractere, texto, binário e coleção, né? Então nesse tipo literal. O caractere, nós vamos encontrar as formas de armazenar, de criar os atributos lá, como char e varchar. Geralmente no banco de dados encontra assim, né? O char seria uma cadeia de caracteres, né? Então eu poderia colocar lá e dizer que aquele tipo de dado vai ter no máximo 10 caracteres. Então sempre que eu inserir um dado lá, ele vai ter esses 10 caracteres. O varchar, eu posso dizer que ele tem tamanho 200. Então ele pode chegar no máximo a 200, mas ele é flexível. Ele pode então receber um valor 10 caracteres, uma frase com 50 caracteres, com 100, né? E chegar até 200. Há uma limitação, né, no tamanho desse dado, em 255 caracteres, né, nos bancos de dados. E aí, para situações onde precisamos armazenar um texto maior, uma quantidade maior de valores, nós podemos utilizar os tipos textuais, né? Então, há colunas lá, tipo de atributos que podem receber o tipo tiny text, text, medium text, long text, né? Então que vai variar na quantidade de texto, talvez um texto menor, texto médio, um texto maior, né? Então essa diferenciação do tipo text, né, dos textos para os caracteres, ok? O tipo binário é para armazenamento de algum tipo de dado diferente de texto, né? Então onde você tem por exemplo, uma fotografia, uma imagem, né, ela é considerada como binário. Então você quer armazenar imagens no banco de dados, então precisa tratar como binário. Você quer armazenar uma música, né, precisa armazenar como binário. Tá? Então esse tipo de arquivo que não é textual, informação textual direta, armazena-se como binário. Né? Então aí tem os tipos, né, o blob, medium blob, long blob. E outro tipo também são as coleções, né, que podem ser referenciadas como set. Né? Então coleções é a possibilidade de armazenamento de vários objetos de um tipo, né? Então, no mesmo espaço de armazenamento de vários objetos, né? Então, seriam essas coleções. E aí, os tipos espaciais, né? Então, alguns bancos de dados fornecem a possibilidade de armazenar essa informação espacial do dado, né? Que seria a localização. Então, nós podemos enriquecer o conjunto de dados, a tabela, com essa informação. Então, isso é importante quando trabalhamos aí com dados de agricultura, né, que levam em consideração o espaço, né, principalmente agricultura de precisão. Então, há situações que vão precisar armazenar dados espaciais. Então, o diferencial, eu não poderia armazenar uma informação espacial como um texto ali, como um caractere, como um varchar, né? Por exemplo, o ponto central da propriedade, localização. Poderia armazenar como um varchar, passando a latitude e longitude separado por vírgula, né? Então, como a gente comumente vê nas representações, né? Mas quando o banco de dados oferece a possibilidade de armazenar um tipo espacial, ele também oferece funções, métodos, né? Ou operações, né? Podemos dizer assim também, para trabalhar com esse dado espacial. Então, por exemplo, fazer uma função de, por exemplo, busca, que eu gostaria de buscar
todas as propriedades agrícolas que estão dentro do município de Medianeira. Tá? Então, poderia determinar um polígono e verificar quem está dentro desse polígono, né, dentro do município de Medianeira. Ou verificar no estado do Paraná quais são os pontos, quais são as regiões, quais são as propriedades onde apareceram a ferrugem asiática da soja ali. Então, a gente poderia fazer uma busca com operação espacial. Ou gostaria de verificar em um raio de 10 quilômetros quais são as propriedades que semearam soja de uma determinada variedade, né? Se tivesse essa informação cadastrada no banco de dados, né? Então esse tipo de busca poderia ser feito. Tá? Então é uma forma de trabalho diferenciado, né? Que nós representamos lá a posição espacial do dado, né? Então seja ele um ponto, seja linha, seja um polígono, multipolígono, tá? Então essas features espaciais representadas, armazenadas diretamente no banco de dados, né? Então a gente pode até associar questões assim, vamos imaginar aqui a grade amostral para análise de solo. Então foi feita a coleta de solo, mandado para o laboratório, esse dado voltou, né, do laboratório com laudo, então eles foram planilhados e eu tenho toda a informação no ponto 1 da propriedade, que está lá na posição latitude 0, longitude 0, o valor de fósforo é tanto. Tá? Então, cadastro essa informação lá na tabela. Na posição espacial, latitude 0, longitude 1, o valor de fósforo foi outro. Né? Então, você vai registrando, associando um dado, né, de uma variável numérica ou até mesmo qualitativa, como nós vimos anteriormente, a uma posição espacial. Tá? Então, a sua posição no espaço. Então, isso é interessante desse tipo de informação que é registrada nos bancos de dados. E quando falamos aqui em representação espacial, nós temos duas categorias principais de representação desses dados espaciais. Então, eles são diferenciados em tipo raster e tipo vetorial. Então, o tipo raster, né, como nós já vimos no início dessa segunda parte, temos aquela divisão de dados contínuos e dados discretos. Então temos aqui dados contínuos e discretos. A visão do raster contínuo aqui já é representada, eu conseguiria representar até em 3D. Então tem essa suavização de um pixel para o outro, né? Então representa que vai variando de um pixel para o outro. Já no vetorial é como se houvesse um achatamento da informação, né? Então estou discretizando, estou fazendo um agrupamento de informação, essa categorização. Tá? Então, tenho aqui, conseguiria representar a mesma informação, né? Então, do que tem no raster, mas é visto de uma outra forma. Né? Então, aqui tem esse achatamento, essa visão 2D da informação. O tipo raster ele é representado, né, como imagens, né? A gente vê essa imagem composta aqui por uma grade de pixel. Então, se você tem uma grade regular, com uma grade de pixels, né? E cada pixel ou célula ela tem um tamanho. E cada pixel está associado a uma posição no espaço, tá? Então ela tem a sua posição espacial e ela tem o tamanho. Então essa imagem, comparando aqui, tem um recorte, né, um quadradinho aqui, um quadradinho que está ampliado no lado, né? A gente tem essa visão de pixel. Então a ideia é o seguinte: se eu tenho essa imagem aqui, esse quadrado, quanto mais eu reduzir, né, se eu conseguir capturar essa informação, tirar essa fotografia numa resolução alta, então significa que eu vou ter um tamanho de pixel pequeno. Tá? Então, digamos assim, que se a resolução da imagem é de 50 centímetros. Então, cada pixel vai ter ali 50 por 50, tá? O tamanho dele, a área dele. Okay? Se eu tenho uma resolução de 5 centímetros, né, então vou ter um pixel menorzinho. E a ideia é que cada pixel ele vai levar uma informação da fotografia que foi retirada. Então eu consigo representar melhor os detalhes. Então mais detalhes daquele elemento que foi fotografado, que foi tirada a fotografia, né? Então, aí consequentemente, se eu tenho mais pixels, né, para representar uma área, uma região, quer dizer que aquele arquivo, aquele conjunto de dados vai ser mais pesado, né? Então vai ter mais informações. Aí se nós diminuirmos a resolução, então se eu diminuir a resolução da imagem, significa que eu estou aumentando o tamanho do pixel para representar
aquela informação. Tá? Então, digamos aqui, se eu diminuísse a resolução, vamos dizer que ao invés de o pixel ser um quadradinho desse aqui, ele vai ocupar 2 quadradinhos desse na horizontal e 2 desse na vertical. Opa, aqui a setinha do mouse agora facilita para vocês enxergarem. Ó, ao invés de um quadradinho desse azul aqui no cantinho, eu representasse agora um pixel que ocupasse 2 quadradinhos azuis. Né? Então, isso aqui viraria só um pixel e receberia o valor ali, o azul. Né? Então, esses outros 4 aqui teriam um valor, outros 4 aqui também. Chegou aqui numa divisão, ó, que tem um verde mais escuro e um verde mais claro. Então, tem valores diferentes para cada célula. Então, nesse caso, nós temos que determinar um valor médio que vai ser desse pixel. Então, a informação que era mais detalhada para esses 4 pixels vai ser uma medida, né? Vamos dizer que fosse feita a média aqui. Né? Então, feita a média e o valor plotado nesse pixel. Tá? Então, reduzo a informação. Em contrapartida, eu consigo reduzir o tamanho do conjunto de dados, o tamanho da imagem. Né? Então, tem o outro lado. Tá? Então, se o problema é espaço, e a gente consegue reduzir a informação mantendo a variabilidade, então, tem que visualizar o que é melhor para a representação daquele conjunto de dados. E o conjunto vetorial, os dados vetoriais, é usado uma série de pontos, né, as coordenadas x e y, para definir limites de objeto, uma feição de interesse, né, daquela informação que está sendo representada. Então, nós vamos assumir que o espaço aqui ele é contínuo, e vai permitir então, que todas as posições, distâncias e áreas sejam definidas com um grau de precisão maior. Né? Então, eu consigo ter uma precisão daquela representação maior do que uma visão em imagem, né, que teria ali em raster, né, principalmente se eu tiver uma imagem com uma baixa qualidade, com um pixel grande, né, uma resolução menor. Então, os métodos vetoriais assumem que as coordenadas dos pontos são matematicamente exatas. Né? Então, essa situação, já vou exemplificar mais para frente, né, então a gente pode entender melhor visualizando uma imagem. O vetorial, então, nós temos uma representação aqui em pontos, né? Pontos, linhas e polígonos. Né? Essas aqui são as principais, nós conseguimos representar essa informação. Tá? Então, a linha é formada por vários pontos, né? Então são interligados. Pelo menos uma linha precisa ter pelo menos 2 pontos, né? O início e fim. E um polígono dá a ideia de um fechamento. Né? Então, nós temos um fechamento. Esse polígono, então, ele tem uma área que é representada. Tá? Então, as diferenças entre eles, o ponto apenas a localização, x e y, uma linha é um traçado passando por vários pontos, né? E o polígono também. Então, passando, né? Então, cada ponto tem uma sequência aqui, então, uma sequência lógica, até o seu fechamento, né? Formando essa área. E isso no conceito de representação das variáveis, dos elementos, né, no mundo, nós podemos associar, né, pontos por exemplo, a árvores dentro da propriedade, a postes, a restaurantes, várias situações, dependendo daquilo para aquilo que está sendo representado o dado. Né? Então, eu poderia representar, por exemplo, se é um projeto da parte da companhia de eletricidade que quer catalogar todos os postes que tem na cidade. Então, para cada poste, poderia definir um ponto, né, que tem a localização x e y. Se nós quiséssemos definir a grade amostral para fazer coleta de solo em agricultura de precisão, então, cada localização, cada local de amostragem é um ponto, né, de coleta. Então, essa a ideia. Um trajeto a gente pode fazer até mesmo com pontos, né, se você não tivesse uma ordem para seguir, poderia ser feito com pontos. Mas tem uma outra situação, por exemplo, eu ia falar um trajeto, por exemplo, para fazer a coleta de leite em propriedades, né, onde é feita a coleta de leite, né, então a gente poderia colocar cada uma dessas localizações como um ponto. E aí nós temos o outro elemento, que são as linhas, né, que eu poderia, de repente, determinar o trajeto que o caminhão de coleta faria, né, então saindo de uma propriedade, indo para outra, determinando um caminho adequado, né, que seria, de repente, o mais curto, o mais prático para ser percorrido, né, para fazer todo o trajeto que foi destinado. Né? Mas então eu consigo representar com linhas, né, questão de rios, de avenidas, ferrovias, ruas, né, linha de transmissão. Então tem várias aplicações para o uso de linhas. Determinar a linha de tráfego de máquinas agrícolas dentro do talhão. Tá? Então a gente pode fazer isso. Quero determinar
o rio que passa na propriedade, os rios que passam na propriedade, então, no formato que quiser representar então como linhas, também pode. Então, essa questão das linhas é muito útil para várias situações aí, né? E nós temos também os polígonos, que é o outro formato, né, o fechado, que isso nós podemos representar terrenos, cidades, estados, florestas, a propriedade agrícola, o talhão dentro da propriedade agrícola, a mata ciliar dentro da propriedade agrícola, a área de erosão dentro da propriedade, né? Então, há uma série de possibilidades que você representa, né? E aí a gente pode combinar todos esses elementos numa camada de informação, né? Se eu quisesse, por exemplo, fazer um planejamento de tráfego do caminhamento, do percurso de um drone, né, de um volante aí na área para fazer um mapeamento ou fazer um mapeamento aéreo. Geralmente ele está numa altura que vai desviar de obstáculos, né? Mas uma pulverização que está voando numa altura mais baixa aí, entre 2, 3 metros no máximo, né? Então uma altura próxima da cultura ali, né? Então o risco de acertar, né, de encontrar um obstáculo aí, é grande. Então, nesse percurso, geralmente, os mapas ali que são feitos, você determina as regiões que ele deve desviar. Então, por exemplo, poderia representar polígonos, né? Tem uma árvore que precisa desviar, então poderia desenhar um polígono em torno dessa árvore, né? Representando a copa da árvore, toda a região ali, representar o delineamento da mata, né? Próxima à área de pulverização, postes que estão próximos, né? Poderia então colocar outras situações, até mesmo de representação não só da pulverização, os obstáculos para o deslocamento do trator, do maquinário agrícola, né? Então tem cercas, posso delinear com linhas, a erosão com polígonos, o próprio poste com ponto. Então, esse tipo de dados pode ser combinados, né, para a representação de uma camada de informação, né? Então, essa é interessante dos tipos de dados espaciais. E aqui, então, um comparativo entre os tipos vetoriais e matricial. O tipo vetorial são representados aqui, então, no lado esquerdo, os vetoriais, e no lado direito, o matricial. Então, você pode perceber que, vamos imaginar que essas linhas azuis aqui são os corpos d'água, os rios, né? São os efluentes. Então, eu consigo fazer um delineamento mais preciso, né, de onde eles se localizam. Se eu fosse trabalhar com uma imagem raster, então, olhando para essa imagem raster, eu vejo que tem um tamanho de pixel grande, então significa que ela tem uma resolução pequena aqui para representar esse tipo de dado. Então, olhando aqui, você já percebe que não consegue representar certinho o delineamento desses rios, né? Se olharmos para os pontos já são mais fáceis de identificar, de representar, né? Que está preenchendo aqui, cada célula, cada pixel é um ponto. E na questão dos polígonos também, voltamos a observar que há uma dificuldade já para representar todo o delineamento, o contorno desses polígonos, né? Então, com esse tamanho de pixel, nós não conseguimos representar com precisão o fenômeno, né? O elemento, a informação ali que gostaríamos de representar espacialmente, né? Então, essas duas situações, né, a gente consegue, dependendo da situação, aplicar dados do tipo vetorial ou dados do tipo matricial, né, para aquela informação que é tratada. Muito bem, e agora eu gostaria de falar com vocês sobre a representação dos dados. Como os dados são representados computacionalmente, tipos de arquivos que são usados para isso. O primeiro deles são os dados tabulares. Então, nós temos os dados que são organizados, né, nessa visão como planilhas. Então, podemos considerar as próprias planilhas, né, então, conhecida do Excel, onde você vê uma organização de dados em linhas e colunas. Né? Então, esse aqui é um exemplo bem claro, né, então, onde temos as colunas aqui representando cada uma das variáveis, e as linhas são as leituras, em cada momento, né, das variáveis. Então, vamos pensar nesse sentido o conjunto de dados. Esses dados XLS, né, XLX, são formatos de Excel, né? Então, formatos proprietários que podem ser utilizados nesse software. E nós temos formatos que são tabulares também, mas são dados abertos, que podem ser entendidos em diferentes softwares, diferentes programas, até mesmo no editor de texto.
né? Então ele é visto como um conjunto de dados textual, né? Se você abrir um bloco de notas do Windows ali, você consegue visualizar esses dados. Então uma característica desses dados CSV é que eles estão organizados também em linhas e colunas. Mas aqui no Excel, como a gente vê essa separação em célula aqui, né? No arquivo CSV, ele é separar, as colunas são separadas por um caractere, né? Um ponto e vírgula, uma tabulação, de repente a própria vírgula. Então, isso, toda coluna é separada por uma vírgula, né? Então, isso é fácil para interpretar, para ler num software, processar esse conjunto de dados, né? Então, muitos softwares utilizam esse tipo de dados como forma de importação dos arquivos, né? Então, plataformas, até mesmo pode exportar esse conjunto de dados nesse formato CSV. Na sequência, nós temos o tipo XML. Esse formato XML é um formato que serve para organizar os dados de forma estrutural, né? Então, ele é hierárquico. Tá? Então, há uma organização, né, por categorias, né? Então, a gente vê como se fosse etiquetas para as categorias, né? Então, as categorias aqui, por exemplo, nesse conjunto de dados, que representa a previsão do tempo obtida lá pelo CPTEC, do INPE, né? Então, aqui é um acesso que eu fiz ao serviço.cptec.imp.br, solicitando a previsão dos próximos 5 dias para a cidade de São Paulo, né? Esse código 244. Então, ele retornou assim, uma etiqueta, né? Uma tag, chamada cidade, e aqui embaixo fechando a cidade. Dentro da cidade, então, nós temos atributos, que é o nome, o estado, a atualização aqui, né? Quando foi obtido, a previsão, então, para um dia, né? Então a máxima, a mínima, aqui a segunda previsão, que é o próximo dia, terceira previsão, quarta previsão. Então, essa é uma forma de estruturar dados, né, que foi por muito tempo utilizada dentro do desenvolvimento de software, né, para transferência de dados de um lugar para outro. E aqui nós temos o formato JSON, né? JSON também é uma forma de organizar os dados de forma estruturada, né, podendo também trabalhar com hierarquia de dados. Esse formato JSON, né, para fazer as trocas, né, é muito comum para fazer a troca, intercâmbio, né, entre APIs, entre softwares. A gente não vê tanto em arquivos, né, para uso, para acesso, mas em softwares ele é bastante utilizado, principalmente nas APIs. Então, o formato mais moderno, ele vem substituindo o XML, né, tem dado preferência para ele, ao invés do XML, por ele ser mais leve de transferir, de estruturar, né? Então, a gente consegue colocar os atributos, né? Então, os atributos de identificação do dado, né? Então, por exemplo, a identificação da máquina, longitude, latitude, um rótulo, né? Modelo. Então, as informações, né? Então, aqui seria a chave de identificação, o nome do atributo e o seu valor, chave, valor, e assim por diante. Aqui, então, alguns caracteres ele tem um significado, né? Então, aqui abrindo uma chave, fechando a chave, significa que tem um objeto e todos os atributos são separados por vírgula, né? Eu posso colocar uma lista de elementos, né? Essa lista é representada pelo colchete, abre e fecha colchete. Então, posso ir compondo, tendo um atributo aqui como sendo um subobjeto, tá? Então, tem essa forma de estruturar o dado. Então, se você consumir um dado numa API moderna, provavelmente vai encontrar esse formato JSON. Esse aqui é um objeto que foi dado print lá na API da Ecos, da Jacto, né? Então, consumindo aquela API, então teria dados semelhantes desse aqui, né? Nesse formato JSON. E aí nós temos o formato GeoJSON. O formato GeoJSON, ele então segue a estrutura JSON, né? Então essa notação de estruturação de dados, mas ele leva em consideração as feições espaciais, né? Então eu posso registrar pontos, polígonos, linhas, multipolígonos, né? Então são vistas como essas features espaciais, tá? Então é um formato próprio para a organização de dados espaciais. Ok? Então, seguindo a notação JSON. Então, veja aqui, como eu falei no objeto anterior, do exemplo anterior, né? Abre uma chave aqui, fecha aqui, isso aqui representa aqui um objeto. Aqui é um atributo, né? Tipo Type Feature Collection, tá? Uma coleção de features, né? As feições aqui espaciais. Aqui, features são todos os elementos que pertencem àquela camada
de dados espacial, né? Então é uma lista, não tinha falado, nós podemos representar uma lista, né? Então abri um colchete aqui e aqui embaixo está sendo fechado, né? Então o fechamento da lista. E dentro da lista tem um objeto, aqui está organizado, né, com os espaçamentos para fazer essa identificação visual, né? Então aqui abre uma chave e fecha outra chave aqui. Tem uma vírgula separando do segundo objeto, que abre a chave aqui e fecha aqui embaixo. Então temos duas features, duas feições aqui dentro dessa lista, né? Então uma aqui é um ponto, e a outra feição aqui é outro ponto, né? Então lá dentro tem a geometria desse ponto, nós temos ali a geometria, que é do tipo ponto, as coordenadas desse ponto, e associado a esse ponto eu posso ter dados, né, de um elemento representativo, né? Então tem ali, ó, por exemplo, aqui no atributo properties. Então as propriedades desse ponto, dessa feição é track ID, né, o ID ali, né, que foi dado, report date, né, então a data que foi criado, por exemplo, poderia ser, mas eu poderia representar outros elementos. Por exemplo, nesse ponto eu vou ter a propriedade, que é o pH do solo, o nível de percentual de argila, né, o teor de argila, silt e areia, né, a quantidade, os teores aí de nutrientes do solo, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, assim por diante, né? Então, para cada ponto ter essas propriedades representadas nesse formato GeoJSON, tá bom? Então é interessante ver isso, né? Porque trabalhando na parte de agricultura, né, com essa representação espacial, pode ser que em dado momento, né, nos deparemos com esse tipo de representação de dado, né, de informação em GeoJSON. E aí, nessa questão de representação também dos dados de forma espacial, nós temos uma representação no formato Welk Now Text, né, que seria o WKT. Esse WKT, ele não é um arquivo que a gente vai salvar, né, mas é uma forma de estruturar a informação. Tá? Então aqui, como o GeoJSON também é uma forma de estruturar a informação, talvez não precise salvar um arquivo, mas o fato dele ser transferido de uma API, né, para um outro software que está consumindo, né, então nem precisou salvar em arquivo, mas esse dado é trafegado dentro do protocolo HTTP da internet, né? E aqui o WKT também. O WKT, a ideia é estruturar como texto informação espacial, uma representação de geometria. Então a gente consegue nesse WKT representar pontos, linhas, né? Então tem aqui uma questão de linhas, multilinhas, polígonos, multipolígonos, triângulos. E então aqui do lado eu coloquei alguns tipos, né, que são representados por esse WKT. E aqui então o exemplo, como ficaria a representação de um ponto no formato WKT, né? Então leva essa informação aqui, ó, point, né, um espacinho, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses a posição X e Y, né? Então um ponto representado no WKT é nessa notação aqui. Uma linha, então é line string, e aqui todos os pontos, né, as ligações entre os pontos, né, formando a linha. Então aqui tem a posição 30, 10, 10, 30 e 40, 40. Né? Então são as coordenadas dos 3 pontos. E a sequência que é apresentada aqui, então é feita a ligação, né, da linha. Polígono também semelhante. Então esse polígono aqui na figura, estamos vendo que ele tem 4 pontos, né? Então a representação do polígono é assim, ó, abro polygon, abro parênteses, fecho parênteses lá no final. E aqui, né, então outra abertura de parênteses, representando o fechamento, a área desse polígono, né? Então tem os quatro pontos, ó, 30, 10, 40, 40, 20, 40 e 10, 20. Mas tem um quinto valor. O quinto valor, na verdade, é o mesmo do primeiro, né? Que é o fechamento do polígono. Então tá aqui, ó, 30, 10. Ok? Então esse é o fechamento do polígono. E aqui embaixo nós podemos criar o polígono, mas eliminar uma área, uma parte dele, né? Então poderia ser feito nessa representação WKT também. Veja aqui, ó, aqui esse polígono, então ele abre o parênteses e fecha lá no final. Depois abre o parênteses aqui e fecha aqui, ó, onde que eu estou passando com o mouse. Essa primeira parte, antes da vírgula, representa a área externa do polígono. E depois da vírgula, nesse próximo parênteses, é esse outro polígono que é a área de exclusão. Tá? Então eu conseguiria representar, por exemplo, um talhão que tem no meio dele uma área de mata ali, algumas árvores, né, no centro dele, né? Então eu gostaria de fazer a exclusão dessa região. Então posso representar em WKT tranquilamente dessa forma. E aqui então, seguindo, só deixo registrado aqui, passando o multipoint, multiline string, multipolygon, né? Então são formas de compor vários elementos do mesmo tipo, né? Então aqui é fácil perceber o multipolygon, ó.
Então é uma composição de mais do que um polígono. E aqui outro exemplo, multipolígono, né? Então 2 polígonos, o segundo polígono aqui com uma área de exclusão dentro, né? Então pode ser representado dessa forma também. E aí nós temos os formatos KML e KMZ, né? Então o formato KML é uma linguagem baseada em XML, tá? Então que vai armazenar dados geográficos também. Então tem essa representação espacial que é utilizado geralmente em aplicações como o Google Earth, né? O Google Maps. Então são formatos que comum utilizado nesses softwares, né? Que você então representa também essas feições espaciais. Tá? Então o KML, o KMZ é uma otimização, uma compactação dessa informação, tá? Então, mas baseado também no mesmo software. Outro formato para representação espacial, nós temos o Shapefile. Tá? Então os arquivos Shape, eles são um formato criado pela Esri, né? Vai trabalhar com dados vetoriais e muito utilizado aí em sistemas de informação geográfica. Tá? Então tem vários sistemas de informação geográfica que trabalham tranquilamente com ele, alguns software de equipamentos agrícolas, né? Consegue ler o Shape, consegue exportar de repente dados em Shape. Tá? Então quem trabalha na área de geoprocessamento conhece, né? Tem bastante contato com esse tipo de arquivo. E esse arquivo, então, ele é composto, na verdade, ele é composto por vários arquivos. Então, nós temos o arquivo, o principal, que é o ponto .shp. Esse arquivo principal, ele vai armazenar as informações de geometria, né? Os pontos, as linhas, os polígonos, essas feições geográficas do arquivo, né? Então, ele... vamos tratar como uma coleção de arquivos, um conjunto de arquivos, né? Então eles vão estar na mesma pasta, né? E eles estão associados. O segundo arquivo aqui é o SHX. O SHX, então, ele é um índice do arquivo SHP. Ele vai armazenar os índices das geometrias para possa localizar, fazer as pesquisas, né, de forma mais rápida. Então faz essa indexação das geometrias, beleza? Então pensando, de repente, posso ter um arquivo com muitas feições, né? Então se fizer todo o mapeamento ter camadas assim que representam, por exemplo, os solos, né, que tem com teores de argila, de silt e de areia no Brasil inteiro, né? Então, se fosse criado polígonos, né, representando isso com teores semelhantes, né, você teria, né, várias informações. Então, para agilizar, para facilitar essa busca, é usado o SHX. E também temos o arquivo DBF, né, que é um DBase, né, uma tabela aqui de banco de dados DBase. Então ela vai conter aqui atributos de cada feição e vai apresentar, aqui são apresentados em colunas, né? Então é um banco de dados, né, esse aqui o DBase é um sistema de banco de dados que apresenta então aqui as propriedades dessas feições, desses atributos que estão associados, tá bom? Então aqui a gente pode colocar vários atributos. Então, por exemplo, eu tenho uma feição que poderia ser um ponto, né? Eu tenho uma grade amostral, foi feita uma coleta de dados e como para cada ponto tem os vários atributos que foram coletados. Então eu poderia associar, né, ao index 101 aqui, que é essa feição, né? Então aqui no DBase está buscando 101, tem o valor de fósforo, o valor de potássio, o valor de matéria orgânica e assim por diante. Então essa é a visão de um arquivo Shape. E aí nós temos os arquivos de imagem, né? Então, para representação também dos tipos raster, né? Então, são os GeoTIFF, ou GeoTIFF, né? Então, é o formato mais comum que a gente vai encontrar para trabalhar com raster. Mas há outros tipos de imagens também que podem ser trabalhadas, como o JPEG 2000, PNG, né? Então, eles podem ser usados aí para camada de dados em raster. Outro arquivo, outro formato, né, é o ISO-XML, que na verdade é um XML, assim como o KML. KML é uma estrutura de um XML, mas ele tem uma padronização, né? Como eu falei do JSON e o GeoJSON, né? O GeoJSON ele segue uma estrutura do JSON. Aqui o ISO-XML também segue uma estrutura de XML, né? Baseado naquelas tags, né? Então é utilizado por máquinas, né? Então compatíveis com o protocolo ISOBUS, né? Comum aí para uso de taxas variáveis. Então esses são mais um formato de máquina. E aí não poderia ficar de fora os formatos proprietários, né? Então são arquivos em formato do fabricante,
Então, o formato do fabricante, ele geralmente é um arquivo, então, que a gente vai chamar arquivo binário. Ele tem uma codificação, ele geralmente passou por um processo de criptografia, de codificação, né? E que vão precisar de um software próprio para abrir e para extrair as informações. Então, se você abrir ele no editor de texto, você não vai encontrar informação útil, né? Não vai conseguir ver com informação textual. Vai ter caracteres lá, mas não tem uma informação propriamente dita. Quem vai saber interpretar aqueles caracteres que estão lá é o software que gerou esse arquivo, né? Esse arquivo proprietário. Então, tinha mostrado anteriormente o software, né, lá de máquina agrícola, né, que é usado para um monitor de colheita, por exemplo, que poderia fazer a coleta dos dados, armazenamento dos dados nesse formato proprietário, exigindo que ele seja aberto posteriormente no software do fabricante, né? Então, há esse tipo de situação, né, necessitando abrir pelo software do fabricante para depois ser exportado para um formato aberto, como CSV, TXT, ou uma planilha, ou um formato Shape. Então, são os desafios para serem trabalhados nesses formatos de arquivos. Okay? Então, resumindo, pessoal, o que nós abordamos nessa aula, nesse vídeo, né, é quanto à origem dos dados, a representação dos dados, que falei por último, né, e os tipos de dados. Então, de forma geral, nós temos dados vindos de diferentes locais, equipamentos, maquinários, né, sensores IoT, APIs e plataformas digitais, né? Então essas APIs reúnem de sensores, tem dados históricos. Então são diferentes APIs e plataformas que podem disponibilizar dados, né? Bases privadas, comerciais, dados de coleta manual, né? Então faz-se coleta, seja de solo enviando para um laboratório, depois recebendo, ou seja, informações de anotação que é feito ano a ano, do acompanhamento da lavoura, da safra, das operações que o agricultor faz na propriedade. Então, vamos tratar aqui como coleta manual. As imagens de sensoriamento remoto. Coloquei modelos computacionais também como uma fonte de dados que, de repente, pode haver situação que próprios modelos podem gerar dados, né, fazer estimativas, e isso ser utilizado para algum tipo de análise, né? E bases de dados públicas, né? Então a gente tem dados que são disponibilizadas e geram, né, disponibilizam dados aí, seja de clima, seja da parte de comercialização, mercado, até voltando aqui algumas bases de imagens, né, de sensoriamento remoto por satélite, então que são fontes úteis que, de certa forma, em algum momento, né, nós podemos associar essas informações com aquilo que temos coletado de forma manual, né, na propriedade, aquilo que foi coletado com o drone da propriedade, com a imagem que veio lá do satélite, com o dado do maquinário. E o desafio sempre é juntar, né, esses dados e transformá-los para que possam ser utilizados e extrair informações, insights para a tomada de decisão adequada no manejo da agricultura, né? Então, origem dos dados. Na sequência, aqui nós vimos os tipos de dados, né? Então temos dados quantitativos, qualitativos e uma outra categoria que coloquei como espaciais, né? Então os dados quantitativos são categorizados aí como discretos e contínuos, os qualitativos como nominal e ordinal, né? E também os espaciais, né? Então essa categoria dos vetoriais e raster. E por último, vimos a questão da representação dos dados e representação por arquivos, né, por tipo de arquivo. Então esses dados são representados de alguma forma para serem transferidos, né, de um software para o outro, de uma API para um software, transferido, ou também armazenados em sistema de arquivos. Então são CSV, aqui a gente pode incluir os dados tabulares, né, CSV, planilhas, TXT, o formato WKT, que não é um tipo de arquivo, mas é uma forma de estruturação de dados, né, das geometrias espaciais. O formato JSON e o GeoJSON, né, então um formato moderno para intercâmbio em APIs. O XML, que é um formato mais antigo, que está há mais tempo, né, mas aos poucos tem sido substituído, né, por JSON, mas ainda existe uso para ele, alguns formatos estão baseados nele, né. Aqui a gente poderia dizer o KML, KMZ, que é baseado no XML, o próprio ISO XML também. Os formatos shapes,
né, comum em sistemas de informação geográfica. As imagens aqui, TIFF, GeoTIFF, poderia colocar na sequência JPG, PNG, né, então a parte de dados em raster. Arquivos PDF, por que não? Poderia ser colocado informação, né, também a situação de repente organizada em PDF, né, que tenha que tratar, lidar esse tipo de dado. E os dados binários, né, que dependem de um software para ser um software específico para trabalhar com ele, né? Geralmente os softwares proprietários de um equipamento, né, que salva naquele formato, então tem que abrir naquele software em algum momento, ok? Então, pessoal, agradeço a atenção, agradeço por ter chegado até aqui e espero que tenham entendido essa visão geral dos tipos de dados trabalhados, né, na agricultura.